Olá, no TV Imóveis de hoje você fica por dentro dos procedimentos burocráticos para quem está adquirindo imóvel. E ainda, no quadro de dicas, várias ideias de jardim suspenso para deixar sua casa muito mais bela e aconchegante. É a partir de agora no TV Imóveis. E hoje estamos recebendo a presença do consultor imobiliário Júnior Betti, que vai nos esclarecer algumas dúvidas pertinentes ao assunto. Júnior, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua vinda aqui no TV Imóveis. Eu que agradeço, Ana. Obrigado pelo convite. Bem, Júnior, qual o ponto de partida para quem está adquirindo um imóvel? Pois se engana na realidade quem pensa que é simplesmente assinar o contrato ou passar uma escritura, não é mesmo? Na verdade, são vários pontos, né? Não é, a compra de um imóvel é um negócio muito sério, desde a questão das certidões, né? Tem todo um levantamento que tem que ser feito tanto por parte dos vendedores como do imóvel. Então, é um negócio bem complexo. Você pode esclarecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais nessas certidões para a gente? Sim. As certidões, Ana, são algumas básicas, como trabalhista, execução fiscal, criminal, certidão de protesto, todas certidões negativas, né, que solicitam para fazer um levantamento, ver se existe algum tipo de pendência ou do imóvel ou do vendedor. Em alguns casos, como por exemplo áreas rurais, áreas para loteamento e tal, requer um cuidado um pouco maior, né? Por isso é importante a consultoria de alguém que entenda do assunto para poder dar um suporte bacana. E assim, todas essas certidões, elas são imprescindíveis na hora que você vai adquirir um imóvel? Ou, dependendo do caso, tem uma mais específica? Como funciona essa questão também, Júnior? Sim, em alguns casos tem algumas certidões que são mais específicas. Mas se a gente for falar de um modo geral, essas certidões são fundamentais para qualquer negociação, é importantíssima essas certidões. E hoje você tem pessoas que trabalham com isso, que fazem esse trabalho de levantamento dessas certidões e tal, mas é uma questão para exigir do corretor numa negociação. Por isso a importância de você ter um consultor acompanhando, porque o próprio corretor ele pode fazer esse trabalho para você dos levantamentos. Sem dúvida. O ideal é que o corretor preste esse tipo de serviço e de orientação para quem está comprando e vendendo o imóvel. Agora, de repente, quem não tem um corretor em vista, qual o procedimento para ela conseguir fazer essa certidão? Isso é muito comum, acontece muito. Hoje em dia as pessoas acabam comentando com um conhecido ou diretamente e acabam realizando negócios sem o acompanhamento de um corretor, né, ou como intermediador mesmo. Mas não tendo, existe a possibilidade de contratar um consultor imobiliário, com certeza, para que faça esse acompanhamento e para que as duas partes tenham a segurança de fazer um negócio tranquilo. Bem, qual que é a diferença de um instrumento de compra e venda e de uma escritura, que é uma dúvida frequente também? O instrumento de compra e venda é um documento que é feito entre as partes envolvidas, né? Comprador e vendedor. Já a escritura pública é um documento que a transação se torna pública, a escritura do imóvel. Bem, toda essa parte burocrática, ela tem um fundamento, não é, Júnior? Por exemplo, a questão não é simplesmente adquirir um imóvel, existe a questão do registro, a questão da matrícula, que acaba deixando que realmente você se torne o proprietário do imóvel. Então, nos fale um pouquinho da questão do registro, da matrícula. A matrícula de um imóvel é como se fosse a nossa certidão de nascimento, vamos dizer assim. Ela é um documento onde consta todo o histórico daquele imóvel. Então, as pessoas que compraram, as pessoas que venderam, possivelmente alguma anotação de falecimento, financiamentos, hipotecas, tudo que for relativo àquele imóvel é anotado na matrícula daquele imóvel. O registro do imóvel, a verbação seria, né, a verbação é a anotação que é feita na matrícula do imóvel e que é levada a registro no cartório.
né? Então, seria uma compra, um financiamento, como falar. Ou seja, o registro, na realidade, é o que torna você o proprietário do imóvel. Sem ele, você ainda não é o dono. Sem dúvida. Hoje, uma tranquilidade é você fazer uma escritura na compra de um imóvel e fazer o registro. Porque somente a escritura, sem o registro, não é seguro. Certo. Agora, ainda falando da matrícula, como que você obtém o documento? Bom, hoje, em Sorocaba, nós temos 2 cartórios de registro de imóveis, né? Isso muda de cada cidade. Em Sorocaba, nós temos 2. Você faz o levantamento para ver em qual cartório aquele imóvel pertence, né? E você pode solicitar no cartório. Hoje existem os serviços pela internet também, mas você pode solicitar também pessoalmente no cartório. Você paga uma taxa e retira a matrícula atualizada. E é algo simples de ser resolvido? Não tem uma burocracia para você dar entrada na matrícula? Não, na verdade você é só comparecer até um cartório, fazer a solicitação da matrícula e vai sair uma matrícula atualizada, dizendo que naquela data onde você retirou aquele documento, a atual situação do imóvel, quem é o proprietário, se ele tem alguma hipoteca, se ele tem algum financiamento, como é que está a situação dele naquela data. Então, na realidade, seria uma certidão da matrícula mesmo, esse ponto que você está me falando. Isso, exatamente. Bacana. Bem, Júnior, na realidade, tem muitos pontos para nós analisarmos. Infelizmente, nosso tempo é curto, por isso que é importante você estar procurando um consultor para esclarecer esses pontos. Porque nós teríamos a questão da tributação, ganho de capital, imposto de renda, então são vários detalhes que em pouco tempo, infelizmente, a gente não consegue esclarecer. Qual que é a orientação que você deixa para quem está adquirindo ou até pretende vender um imóvel? Assim como todo mundo tem seu médico de confiança, seu cabeleireiro, seu engenheiro, seu arquiteto, a gente orienta que consulte um corretor, um consultor de confiança, né? E explore não só a questão da intermediação entre as partes, né? E sim a questão de documentos, de certidões, como foi falado. Hoje é muito importante você fazer um negócio e ter a segurança daquele negócio, né? Com relação à parte de impostos, cada caso é um caso a ser avaliado e, de repente, é importante até um acompanhamento, além do corretor, de um contador de confiança de alguma das partes, também para que seja um negócio bem sólido, com bastante segurança. Com certeza. Um ponto que vale nós ressaltarmos também é a questão do profissional corretor. Nós estávamos falando no bastidor anteriormente, né? E infelizmente, como qualquer outra profissão, você tem profissionais realmente capacitados e infelizmente algumas pessoas que se fazem de corretores. Então, acho que vale a pena você pedir o Cresce, você fazer uma pesquisa do profissional que vai te atender, para que realmente você não tenha problemas já no início de um processo, não é mesmo, Júnior? Sem dúvida. Hoje existem muitos profissionais capacitados e é importante fazer essa checagem, esse levantamento do profissional, de modo que, como eu falei, não explorar somente a questão da divulgação do imóvel ou aproximação de comprador e vendedor, mas sim a questão da parte de documentação, né? De certidões, de orientação e tudo mais. Que são inúmeras. Muitas. Perfeito, Júnior. Eu gostaria de agradecer a sua visita aqui no TV Imóveis. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Obrigada a você. E você não saia daí, vamos a um breve intervalo e voltamos já já com mais um quadro de dicas. A TVR apoia nosso projeto Adotei, porque amigo não se compra. Participe você também, adote um animal abandonado. Estamos de volta. As dicas dessa semana é para você que gosta de jardim, mas não tem espaço. Os jardins suspensos, por exemplo, são uma ótima ideia para quem deseja decorar os ambientes com elementos da natureza sem ocupar grandes áreas. Olá pessoal, aqui é Tatiane Kurokawa, eu sou arquiteta, paisagista e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre jardins suspensos, utilização de materiais e ambientes variados. A minha primeira sugestão seria a gente aproveitar alguns materiais que a gente encontra fácil por aí.
O primeiro material sugerido seria a caixa de feira, aquela caixa comum de madeira mesmo, e a gente pode aproveitar para criar hortas em casa, fixando essas caixas nas paredes, como a gente vai ver nas imagens, e aí pode trabalhar com vasos variados. A manutenção é fácil e tem como trocar os vasos e as jardineiras sem interferir nesse uso do material. A minha segunda sugestão seria a gente dar uma passadinha numa loja de demolição e aí aproveitar alguns equipamentos e alguns materiais para criar um ambiente mais clássico dentro de casa. Por exemplo, esquadrias de madeira a gente pode usar como suportes de vasinhos pequenos, de florzinhas que remetem um pouco a essa parte clássica. Amor perfeito, as violetas mesmo, que são fáceis e baratas e também são de fácil manutenção. A minha última sugestão seria a gente aproveitar as antigas samambaias, aquelas que as nossas avós usavam e que a gente pode dar um charme em paredes com cores diferentes e materiais variados. Suspender essas samambaias em suportes de metal ou mesmo em pergolados de madeira e manter essa samambaia sempre ao sol em ambientes abertos. Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre criação de ambientes. Para você que gosta de um ambiente mais despojado, mais moderno, a gente pode usar as plantas secas, como as rosas e as plantas carnívoras, que a gente tem uma impressão que são meio rústicas, mas elas dão uma composição muito bacana em ambientes e em termos de cuidado também. Para áreas mais clássicas, um canto de leitura, ou uma área de luz, uma área de lazer que você queira dar um ar mais sofisticado, a gente pode usar cores claras, como o branco, o rosa, tons de marfim, e usar flores pequenas e delicadas, como o amor perfeito, as orquídeas e mesmo as violetas. Então, pessoal, essas foram algumas dicas, algumas sugestões de como aproveitar materiais variados, fáceis de encontrar e mostrando também para vocês que não precisa ter muito espaço para ter um local pequeno, um espaço agradável e que você consiga trazer mais charme, mais graça e mais vida para o seu espaço. Então, pode procurar um profissional, pesquisar muito, tem muitas opções e usar a sua criatividade. O Sinduscom oferece palestra gratuita no próximo dia 5, das 8h30 da manhã ao meio-dia. O evento traz alternativas para a construção civil via mercado de capitais. As vagas são limitadas. Para mais informações, basta entrar em contato através do telefone ou e-mail. Bem, chegamos ao fim de mais uma edição. Já quero agradecer pelo carinho de sua audiência e te convidar a interagir com o TV Imóveis. Então, se você tem alguma dúvida voltada ao mercado imobiliário, mande sua sugestão através do nosso e-mail para explanarmos em nosso programa. Espero sua sugestão e te vejo no próximo programa com mais uma edição do TV Imóveis.